Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos sempre ao vivo, a partir das 19 horas aos domingos, gravado diretamente do estúdio da Santa Cecília TV. E as nossas representações sempre aos sábados, às 21 horas. E você pode nos assistir em concomitância também com o site. É só acessar santaportal.com.br/TV. E depois de uma semana, mais ou menos, também no canal YouTube da Santa Cecília TV, você pode estar vendo e ouvindo Fronteiras da Ciência. Olha, estou hoje com um assunto diferente, mas muito importante hoje para quem quer se dar bem na vida em vários aspectos, vários, não apenas profissional. Primeiro, o convidado, ele que é mestre em comunicação, empresário, professor, consultor em marketing do sistema Santa Cecília de Comunicação e também especialista em neuropsicologia, que está aqui com a gente, ele, o professor Ari Brito, um professor muito querido da casa da Santa Cecília. Nós temos a honra de tê-lo para falar sobre o tema Saber se comunicar faz toda a diferença. A importância de você se comunicar bem é fundamental para a vida, não só no aspecto profissional, né? Então, eu acho que é um tema diferente aqui no Fronteiras, mas que vale a pena você estar ligado com a gente. Agradeço primeiramente ao Ari Brito pela presença aqui no Obrigado Fronteiras. Obrigado a você pelo convite, é um prazer atingir a audiência do seu programa e estar aqui batendo um papo contigo nesse domingo tão agradável. Eu que agradeço, Ari, que na verdade também é um grande amigo da gente aqui, viu? Bom, vamos fazer o seguinte, os telefones estão na telinha, 3224-7017 ou 3224-2944, você já pode ligar, já sabe o assunto, e eu vou mostrar rapidamente que estaremos sorteando hoje no terceiro bloco, começando com Coisas do Brasil e a Livraria Católica Mãe Rainha, que oferece um porta-incenso de vitral, ok? Lá você encontra minerais e pedras preciosas, artigos de radiestesia, acessórios em pedras, incensos, aromatizadores, toda a linha de artigos católicos, como bíblias, livros, terços, CDs, DVDs, camisetas, imagens em geral. Anote o endereço, fica em São Vicente, no Shopping Boulevard Martim Afonso, na rua Martim Afonso, de mesmo nome, né? 220, loja 125. O segundo item do sorteio é dos voluntários do Centro Espírita Ismênia de Jesus, que oferece o livro Meu Pequeno Evangelho, Ensinamentos de Amor em Forma Divertida, de Maurício de Souza. Você pode ajudar o Ismênia de Jesus adquirindo os livros diretamente de sua livraria, que fica na rua Campos Melo, 312, em Santos. O terceiro item é da livraria Pingo de Luz, que gentilmente também oferece o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, editado pelo espírito que acompanhava o Chico, que é o espírito de Emmanuel. Um pingo de luz no coração do Gonzaga, com as mais diversas obras do espiritismo, ali pertinho da Praça Independência, na Avenida Marechal Deodoro, número 11, Gonzaga, em Santos. Um abraço ao Lourdes e ao Marcos. O Racionalismo Cristão oferece o livro A Felicidade Existe, de Luiz de Souza, mais um CD de limpeza psíquica, e convida a todos a participar das reuniões públicas abertas, gratuitas, de segunda, quarta e sexta às 8 horas da noite, ou todo segundo domingo de cada mês às 5 horas da tarde. É só comparecer, Ana Costa, 67, em Santos. O escritor e delegado de polícia, Dr. Marcelo de Lima Lessa, oferece o livro de sua autoria, Evangelho Perdido, a história oculta de Jesus. Esteve recentemente aqui no Fronteiras para falar sobre esse assunto, né? Esse livro está à venda na livraria Martins Fontes. O sexto item é da Rap Science, que oferece o livro do grande mestre Ryo Hokawa, A Essência de Buda. Inclusive a Rap Science, através da monja Alice Miyabara, agradece a todos que participaram hoje na inauguração do templo, que está no endereço aí na sua telinha, ó, Rua Júlio Conceição, 94, em Santos. Muita gente foi conhecer o novo templo, teve a palestra do Milton Nonaka, né? Então ela agradece a todos que participaram, e quem não participou, vá lá conhecer o templo, né? É uma filosofia de vida que só vai te ajudar a emoldurar, né, a sua alma nesse planeta. E o último item é um comunicado, na verdade, que é um espetáculo que vai ter em Santos. Vou pedir para o Felipe, por favor, focalizar o cartaz que está em minhas mãos. O espetáculo Um Cisco. O que é o espetáculo Um Cisco? Plínio Oliveira canta e conta a vida de Chico Xavier, tá bom? Vai ser agora em finados, 2 de novembro, nessa quarta-feira, às 19 horas, no Teatro Coliseu,
e onde na Rua Amador Bueno, 237, no centro de Santos, tá bom? Então, nessa quarta-feira, às 19 horas, no Teatro Coliseu. Vendas, você pode comprar o ingresso na Avenida Pedro Lessa, número 1000, que é num posto de gasolina, ou na Rua Marcílio Dias, 17, no Gonzaga, ou na Comênios Escolar, que fica na Rua Nabuco de Araújo, 164, no Embaré. Meia entrada para todos, não vai ter cobrança de entrada inteira, vai ser meia entrada mesmo, né? E claro, a primeira pessoa que ligar para cá, para o Fronteiras da Ciência, e falar, olha, eu gostaria de assistir a peça, vai ganhar um par de convites para assistir um Cisco, tá bom? Esse bloco é oferecimento do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico-emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais de forma totalmente natural. O Alberto Santini Filho tem especializações não só no Brasil, mas na França, na China, na Bélgica, e convida todos também para olhar um pouquinho mais o seu site, tem muita explicação lá sobre a ortomolecular. É só acessar santiniortomolecular.com.br. Ele que tem a Clínica São Paulo, porém atende 2 vezes por semana aqui em Santos, no Smart Center. Então, um excelente profissional de ortomolecular está lá no Smart Center, na Rua José Cabaleiro, número 15. É só agendar pelo telefone que está na telinha, 3285-6993. Vou repetir, 3285-6993. Ari Brito, muito obrigado pela sua participação. Já é a segunda vez que você está aqui com a gente no Fronteiras, né? Sim. E esse assunto a gente sabe que eu convivi em empresa, vou falar do lado profissional, não é só o lado profissional, mas era claro, notório, que as pessoas que se comunicavam bem ou sabiam se comunicar, elas galgavam novos postos, né, numa hierarquia vertical, né? E isso era notório. Às vezes até outras pessoas bem competentes tecnicamente ficavam esquecidas em detrimento daquele que sabia se comunicar. Sim. Eu estou falando do lado profissional, mas isso é na vida. As pessoas que sabem se comunicar com precisão, elas têm muito mais recursos, né? Sim, com certeza. É aquela coisa, né? Eu vou procurar emprego e aí eu vou ter que comunicar, né? Eu vou ter que falar com alguém. Então, no profissional, desde o momento que você começa a trabalhar, a comunicação já se torna importante. Agora, nos dias de hoje, que eu costumo dizer que as pessoas estão um pouco sem referência, estão perdendo a referência, né? Os jovens, principalmente, que antigamente o jovem tinha uma referência, às vezes, dentro de casa, com os pais, né? Com familiares, e hoje em dia está tudo tão rápido que acaba perdendo um pouco essa referência. As pessoas hoje estão no WhatsApp, estão na tecnologia e acabam conversando pouco. Então, um pai ou uma mãe que nos assiste hoje e que tiver um pouquinho de tato, tiver um pouquinho de sensibilidade e aprender algumas técnicas, algumas ferramentas, essas pessoas vão poder se comunicar melhor dentro de casa. E os relacionamentos começam com um bom diálogo. Então, a comunicação é fundamental para as relações humanas, né? Uma pessoa que vai se comunicar com outro, ela já tem um ganho, né? Porque ela não vai viver sozinha, né? Por outro lado, aquela pessoa que não sabe falar, que não sabe se comunicar, que tem uma dificuldade de conversar, provavelmente o que vai acontecer? Ela vai sofrer as intempéries da sociedade porque ela vai, de certa forma, ficar isolada da sociedade, o que é muito ruim para ela, inclusive do ponto de vista emocional. Emocional, né? Eu vou pedir para a minha produção, assim que tiver no ponto o vídeo, que eu quero mostrar um vídeo até para a gente comentar em cima desse vídeo. Matheus não está no ponto ainda, né? Quando tiver, me avisa, por favor. Mas eu tive a oportunidade, quando trabalhava em empresa, trabalhei na Mercedes-Benz quando me formei engenheiro, e na Mercedes-Benz, antes de te conhecer, evidentemente, eu tive a oportunidade de ser treinado pelo Reinaldo Polito, que é um ícone também, né, nessa área de comunicação, é uma referência, né? E eu lembro que ele tinha uma técnica de filmar a gente primeiramente, antes dele explicar algumas técnicas, ele filmava, aí ele acusava, olha, você faz isso, faz aquilo, né? Às vezes usa até gestos obscenos sem querer, aí você distrai o público, né? Sim. E eu achei aquilo tão interessante, né? E... a gente sabe, Jadir, talvez as pessoas intuitivamente saibam disso também, mas assim, tem pesquisas que apontam que a nossa comunicação,
ela é dividida em palavras, tom de voz e as expressões corporais. E assim, as palavras que a gente pronuncia, ou como a gente pronuncia, representam apenas 7% da nossa comunicação. Ou seja, se eu estudar a vida inteira e tiver um bom vocabulário, e eu ler muito, eu vou me comunicar bem, só que num limite de 7%. Agora, dependendo dos tons de voz, dependendo das pausas que eu der, aí já vai ter um peso maior, que é 38%. E 55% são as expressões corporais. Então, assim, a pessoa, ela comunica muito mais através das suas expressões corporais do que pela palavra em si. É só ver o Mário Sérgio Cortello, que é um grande orador. Sim, né? Como ele consegue prender o público de uma maneira impressionante. E ele não fala depressa, ele fala pausadamente, num tom, né? Sim. Apesar da inteligência dele também, Claro. que lhe ajuda muito, mas é isso que você está falando, casa direitinho com essas pessoas, o Karnal também. A gente pega uma pessoa, por exemplo, que está falando, eu vou dar boa noite para as pessoas, aí eu falo assim, boa noite. E aí eu fiz essa expressão. Na hora que eu estou falando boa noite, embora a palavra, né, as palavras sejam acolhedoras, mas o meu gesto é de indiferença, boa noite. E outra coisa é olhar para a câmera e falar assim, boa noite. Eu estou trazendo você para perto de mim. Então, automaticamente, o cérebro acaba registrando essas expressões. A maior parte das pessoas recebe as informações através da visão. Então, muitas vezes você está conversando com uma pessoa e a pessoa está falando e você não está prestando atenção no que ela está falando. O problema do automatismo também, né? A pessoa fala, se conversa por automatismo. É um boa noite, muitas vezes, robotizado, né? Outro dia eu estava até comentando num treinamento que você chega para as pessoas, você chega para as pessoas e fala assim, tudo bem. Né? Aí, tudo bem, é uma expressão que a gente usa, tudo bem. Só que, por exemplo, se eu falar para você, tudo bem, num velório, você está lá num velório, aí eu pergunto para as pessoas, oi, tudo bem? Cumprimenta, tudo bem? Teoricamente, não é a melhor palavra para utilizar lá. A gente sabe que a gente está cumprimentando tudo bem como se fosse um oi, mas veja como a gente utiliza as palavras erradas e a gente está perdendo em adequação, em pertinência. Lógico, está sendo super indelicado perguntar para uma pessoa que está num velório se está tudo bem. Claro que não está tudo bem. É como no Facebook também, a pessoa fala assim, olha, faleceu minha mãe, a pessoa vai lá e curte, né? Curte, né? É esquisito, né? Agora até foram criados outros botões para você poder colocar o triste. Disso, porque realmente, assim, o curtir ali era assim, olha, eu fiquei sabendo da notícia. Sabendo, tomei ciência, Só que também pode ser uma coisa negativa. Pois é, não é? Aliás, a palavra tem muito disso, né? Conforme a situação, você tem conotações diferentes, né? Sim. Eu tenho um vídeo que eu vou mostrar agora, já está no ponto, Ari. Eu não mostrei, não falei nada com você antes, mas para a gente comentar em cima disso, é uma coisa, é uma surpresa para você. É uma coisa rápida, singela, mas é que eu achei interessante, porque muitas vezes a pessoa fala, mas falar não é de berço, saber se comunicar não é de berço. Isso você já não tem que estar com a sua rede neural da oratória já formada ou não? Porque tem pessoas que têm a habilidade de falar e outras não têm, até por timidez, né, introversão, tudo isso tem esses problemas. Mas a gente nota que algumas pessoas falam com muito mais facilidade, mais naturalidade. Então eu tenho um vídeo para mostrar de uma menininha, praticamente um nenê, que não sabe articular as palavras ainda, nem sabe articular a palavra, mas tem uma vontade imensa de falar. Isso dá até a impressão que a pessoa nasce com isso. E eu quero que vocês reparem também na cara do pai, ouvindo a filha dele conversando com ele. Por favor, chame o vídeo. Não para de falar, você vê que não para de falar. Exemplifica o que eu acabei de falar, assim, quais são as palavras ali? Não importa, né? As palavras ali, dentro da métrica que a gente fala dos 7%, claro que o tom de voz que ela está falando, né, e a expressão que ela está falando, né, automaticamente a reciprocidade ali do pai já demonstra assim, né, olha, tô contando a minha história, você não sabe meu idioma ainda, né, mas eu vi, até por falar de idioma, às vezes a gente tem, por exemplo, umas pessoas estrangeiras que estão num determinado evento e a pessoa, mesmo sem saber aquele idioma,
ela acaba se comunicando porque ela olha onde que é tal, e aí por gestos, né? Ela está gesticulando, acaba identificando. O outro entende. Sabe se comunicar, eu né? entendo o que você está falando por causa dos gestos, por causa dos símbolos, né? Então, a comunicação é muito mais que a fala. Agora, eu queria aproveitar, assim, se você me permite, você falou essa coisa do dom, né? O primeiro slide das palestras que eu faço, dos treinamentos, é assim, a oratória, a comunicação não é um dom. Não é. Definitivamente a gente acredita nisso porque a gente vê pessoas muito novas se comunicando, se expressando com mais facilidade que outras, e a gente fica com a percepção de que, por exemplo, essa bebezinha, né, essa criança, ela se comunica muito bem, é um dom. Desculpa, né? só interromper. Ali, nitidamente, eu no lugar do pai estaria pensando assim, meu Deus, olha o que me espera. O que me espera. O que me espera. Sim, mas embora tenha esse canal, como você falou, a gente sabe até na neurofisiologia, existem alguns canais, o canal da comunicação, como também uma facilidade de idiomas, até aproximadamente 7 anos, as crianças que têm facilidade de se comunicar, então, eu, por exemplo, eu estou me comunicando desde cedo com meu filho, ou com o seu sobrinho, com uma criança, e aí essa criança está se expressando, ela vai ter uma facilidade maior, porque tem a ver com aspectos motores também do cérebro. A mesma coisa idioma. Então, assim, se você desde cedo ficar ouvindo um novo idioma e praticando, lógico que a sua pronúncia vai ser bem melhor do que um adulto que vai aprender, por exemplo, um alemão ou qualquer outro idioma. Então, existem determinados canais que, no momento da formação ainda do sistema nervoso, particularmente da área motora, neocórtex e tal, que vai facilitar. Mas, no geral, tem a ver com prática. Porque oratória não é um dom, é uma habilidade. E essa habilidade a gente treina. Eu, por exemplo, não jogo futebol, mas aí eu vou treinando, vai chegar uma hora que eu vou jogar futebol. Mas, ok, uma habilidade, mas eu acho que não dá para contestar que essa habilidade ela pode ser já vir melhor desenvolvida numa pessoa do que em outra. Não, Você pode melhorar. Não é de mais desenvolvida do que outra, assim. Aí, nesse aspecto, é importante, a gente não vai culpar os pais, as pessoas em volta, mas a influência do meio é muito importante. Porque, por exemplo, essa criança, se o pai falar assim, fica quieta. Eu, por exemplo, era pequeno, eu ia falar, pai, olha, fica quieto que os adultos estão conversando. Aí você vai mostrar para alguém, cala a boca. E assim, essa criança, ela poderia até ter o dom, né, se for partir do princípio que isso fosse um dom, né, uma habilidade desde cedo, só que ela foi sendo preterida. Quando chega na fase de faculdade ou de colégio mesmo, que ela vai ser obrigada a se pronunciar, a se colocar, ela não está preparada porque no momento que ela poderia estar desenvolvendo essa habilidade, ela foi preterida. Então, assim, a gente, os adultos que estão em volta das crianças, têm muita responsabilidade. Veja, não é culpa, mas muita responsabilidade pelas crianças que falam muito ou pouco. Então, a mãe estimular a criança a se comunicar. Olha, fala, o que você está sentindo? Aí ela vai falar e não tem ainda vocabulário. Mas aí, Eric, vai ajudar nesses canais de comunicação. Mas aí que você está falando é pelo cerceamento da pessoa, né? Pelo cerceamento. Mas, por exemplo, existem famílias que irmãos, desde pequeno já desenvolve essa fala muito melhor do que o outro. Né? Então, mesmo sendo não um dom, mas uma habilidade, como você diz, eu concordo plenamente, a habilidade, às vezes, ela já vem... Porque a gente sabe que o cérebro ele é montado até os 5 anos. Sim, você, né, até os 7, como neuropsicólogo, você sabe disso, né? Se forma, que depois a caixinha se fecha. Né? Então, a rede neural está ali com algumas habilitações para mais ou para menos em cada âmbito da vida. E a gente percebe que isso é... Agora, claro que quem não nasceu com essa habilidade tão bem elaborada quanto outros, tem toda a possibilidade de aprender, que é um dos seus objetivos de vida. É a questão da prática. Onde eu quero chegar, assim... Prática e técnica também, né? Claro, a gente pode, por exemplo, na fase adulta, ensinar determinadas técnicas que a pessoa, por exemplo, pode superar alguns obstáculos, alguns desafios. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de, em treinamentos de imersão, pegar uma pessoa que já tinha feito fono, que já tinha ido em psicólogo e tal, e que era gaga, né, que tinha lá uma dificuldade em pronunciar as palavras, e aí eu comecei a fazer um trabalho que, no caso da nossa imersão, tinha a ver com a questão de respiração, mas também tinha a ver com o aspecto emocional, e a pessoa, após o final de semana, ela estava se comunicando normal, assim, ela descobri que eu não sou gaga. Na verdade, ela nunca foi. Né? Tanto que a fono diagnosticou, né? Ela foi no profissional e falou, você não é, você precisa melhorar a sua respiração. O que às vezes acontece é que a pessoa está num condicionamento, por exemplo, uma pessoa que sofre de ansiedade, ela respira muito errado. E aí, se você pega uma pessoa ansiosa, ela vai pensar mais rápido do que pronuncia as palavras,
ela vai falar Atropela. tão rápido que ninguém vai entender. Atropela. Aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa falar assim, ó, respira, calma, né? Vamos com calma. Então aí a gente tem um exercício assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira. Por quê? Porque o ansioso, ele faz assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele quer acabar logo, né? Ele quer acabar. E aí, assim, você não consegue entender o que ele falou depois do 7. Então, a gente fazendo exercícios, e esses exercícios são naturais na criança, a criança, ela tende a se comunicar e naturalmente ir pronunciando, a própria questão dos irmãos. Às vezes fala, poxa, por que meu irmão, já ouvi isso, por que meu irmão fala super bem e eu sou super tímido? Aí é a questão do meio, né? Você estudava numa escola que você falava e os teus amigos deixavam você falar e você foi colocando em prática. Veja como o meio é importante nesse sentido. Aí o teu irmão, esse irmão tímido, ele estudava num colégio que ele era o mais novo do grupo e aí tinha o líder do grupo que sempre falava e não deixava ninguém falar. Acredite, por causa disso, ele acabou falando menos do que o normal que o outro irmão. Aí na família, porque o outro já se comunicava um pouco melhor, foi inibindo o outro. Com o passar do tempo, a somatória desses fatores fez com que ele chegou numa fase adulta falando muito pouco e o irmão dele se comunicando muito bem. E aí você fala assim, poxa, ele tem problema de fono? Ele tem problema de cognição? Tal. Não, simplesmente o problema dele é porque ele praticou menos por N fatores. Mais uma vez é pelo cerceamento. Exatamente. Né? Mais uma vez. Só para dizer, eu vou antecipar, o professor Ari Brito vai proferir uma palestra sobre isso aqui na Universidade de Santa Cecília, que nós estamos falando aqui, só que muito mais. Ele vai ensinar algumas técnicas, né? Ari Brito vai fazer um show praticamente aqui de apresentação de comunicação, que não dá para a gente fazer na TV. Então, estou convidando quem quiser e nossa, sensacional, conheço o trabalho do Ari, é uma coisa espetacular. Vai ser aqui na universidade. O preço é 2 quilos de alimento daquele projeto Dividindo para Somar, do professor Alexandre Sobrinho, que já faz esse trabalho há anos, sempre um palestrante de impacto na sociedade, que as pessoas gostam, como é o caso do Ari. Então, vem aqui, assiste a palestra, traz 2 quilos de alimento, tem que ser 2 quilos de alimento não perecível, obviamente, né? E vai assistir a palestra que vai ser no dia 8 de novembro, que é uma quarta-feira. Terça-feira. Desculpa, terça-feira. Terça-feira, é 8 de novembro, terça-feira, às 19 horas, aqui na Universidade de Santa Cecília. Em qualquer lugar que você entrar, os porteiros vão te indicar o caminho, mas é no bloco E, tá bom? Quarto andar. Então, na Universidade de Santa Cecília, estará aqui o Ari para falar sobre a exploração desse tema, que aqui é muito rapidinho. Deixa eu dar um comunicado do Manaloa Bem-Estarim sobre psicoterapia biodinâmica. Preste atenção no seu corpo com cuidado e carinho e permita-se olhar com ternura para o seu maior instrumento de trabalho. A psicoterapia biodinâmica pode ser a solução para se livrar do cansaço, irritação, insatisfação do final do dia, liberar costas e pescoços, aliviar dores de cabeça, peso nas pernas e desconforto nos pés. Lembre-se que quando pressionado pelas tensões, você rende menos e abre espaço para doenças. Dê ao seu corpo a possibilidade de se sentir acolhido e relaxado. Como o corpo sustenta a sua emoção, o corpo, vai lhe agradecer, respondendo com rapidez às solicitações que você lhe fizer. Saiba mais sobre a psicoterapia biodinâmica acessando o site do Espaço Manaloa, que é www.manaloa.com.br. Telefone 3222-2278. Eu sei que tem professores aqui do Santa que são muito fã da Dulceli, que faz esse trabalho de psicoterapia biodinâmica, inclusive eu também, né? O endereço? Faltou o endereço. Rua Goiás, 144 em Santos. Voltamos já com a Ari Brito, é rapidinho. Olha, saber se comunicar faz toda a diferença, é o tema de hoje do Fronteiras da Ciência, com um especialista no assunto, ele que é neuropsicólogo, né? Assim que se diz, também mestre em comunicação, empresário, professor, consultor em marketing do Sistema Santa Cecília de Comunicação, professor Ari Brito. Esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, que associa ao seu trabalho já tradicional com apometria anti-goécia, terapia de vida passada e hipnose, todo esse é o trabalho normal dele, ele associou também aos sons que curam. Através da mesalira dos tubos sonoros, das sigelas tibetanas e de cristal, dos gongos tibetanos e do tambor xamânico, o poder do som interage com a pessoa em tratamento, gerando um magnífico e harmônico campo vibracional.
Trata-se de uma mensagem sonora vibratória, sem toque, que atua diretamente sobre os nossos chakras, harmonizando nos níveis físico, mental, emocional e espiritual, desbloqueando tensões, aliviando dores crônicas, crise de ansiedade, depressão, quadros de pânico e melancolia. Entrando no site magodaluz.com.br, você poderá assistir uma rápida demonstração deste tratamento. Para agendar um atendimento individual com o Palermo, ele que dá agora em São Tomé das Letras, ministrando um curso de mesmerismo e hipnose, né? Ele está lá nesse momento, ele retorna já essa semana, né? Então, quem quiser um atendimento individual com ele, é só ligar no 3289-1230, deixa recado na secretária eletrônica que ele liga de volta, ou pelo WhatsApp, 991160195, ok? Olha, quem ligou para cá e ganhou par de convites para assistir um Cisco, a peça de teatro, né, onde Plínio Marcos relata a história de vida de Chico Xavier. Então ele canta e conta, né? Plínio Oliveira, né? Que vai ser no dia de finados, às 19 horas, no Teatro Coliseu. Então quem ganhou esse par de convites, ligou para cá, foi João Carlos Costa do Embaré, que inclusive parabeniza o programa e o excelente assunto de hoje. Agradeço, João, pela audiência também, tá bom? Vamos dar os telefones. Isso, os telefones da Santa Cecília TV, tá aí, 3224-7017 ou 3224-2944. Mande sua pergunta para o professor Ari Brito e participe do nosso sorteio, ok? Só uma opinião, que é da Eliane Mary Pimentel, da Encruzilhada de Santos, está mandando um abraço para mim e outro para você. Ela fala assim, olha, concordo com que o lado tecnológico está sobrepondo o lado humano, né? Mas o diálogo faz muita diferença, por isso que o mundo está vivendo todo esse caos. Então, certeza. É a opinião dela. Concordo. Claro. A gente acabou de falar isso, né? Uhum. Isso, assim, a falta de diálogo faz com que haja oportunidade de novos dispositivos. Assim, quando a gente fala, caramba, as pessoas estão nas redes sociais, milhões de pessoas estão no Facebook, milhões de pessoas usando o WhatsApp, é importante essa rede? É importante? É importante uma ferramenta como o WhatsApp? É importante, mas não pode substituir o diálogo. Se você começar a mandar o WhatsApp para o teu filho para falar, vem almoçar, é que tem alguma coisa errada. Sendo que ele está em casa, né? Em casa, no quarto. Né? E ainda no quarto trancado. Então, assim, precisa do diálogo, e o diálogo começa no início, né, da vida dessas pessoas. Então, assim, só porque tem a tecnologia não significa que eu preciso ser refém dessa tecnologia. Eu sou de uma geração que eu assistia a televisão. Saber utilizar, acho que você também. A gente cresceu na frente da televisão, assistindo desenho animado, né, e era um entretenimento. Só que, assim, a televisão não substituía eu sentado com os meus pais almoçando, ou eu sentado com os meus pais conversando. Esse diálogo é importante, principalmente porque através desse diálogo a gente cria vínculos, a gente cria referências. E a família é tudo, né, Ari? A família é tudo, né, na vida, né? É muito importante. Família é o grande amparo da gente, né? Isso. A alegria, a família. E são os momentos de almoço, janta, onde a gente normalmente conversa, conta o que aconteceu, né? Uhum. Hoje a gente considera uma pessoa saudável, até do ponto de vista não só da neuropsicologia, mas da saúde como um todo. Hoje a gente considera as saúdes, né? A gente fala das 7 saúdes. Então, assim, você tem a saúde física, que é importante, claro que é importante, mas também tem a saúde emocional e tem a saúde família, que é essa saúde social, tem a saúde dos amigos, tem a saúde intelectual, né? Tem a saúde financeira, tem a saúde profissional, de carreira. Então, assim, a gente precisa considerar todas essas saúdes, porque às vezes você está saudável em uma, mas a outra não está, e uma hora ela pula o muro, ela invade lá. Então, muitas vezes, quando uma pessoa tem um problema físico, esse problema físico já vem passando lá pelo emocional ou pela família. Às vezes a pessoa está totalmente isolada, ela está sem comunicar com ninguém, ela está totalmente retirada, né, do grupo dela. Aí chega uma hora que essa pessoa fica doente. Aí ela adquire uma doença que a gente às vezes costuma falar, uma doença psicossomática e tal. Na verdade, o que é a doença psicossomática? A doença psicossomática, ela está relacionada à tua baixa imunidade. Porque a tua inteligência emocional é uma área, né, as emoções estão relacionadas ao sistema límbico, que é relacionado à emoção. E lá você tem um determinado ponto ali do teu sistema límbico que também é responsável pela tua imunidade. Então, assim, quando você não está bem emocionalmente, a tua imunidade cai e aí você acaba ficando doente. Não é que a tua mente vai falar, eu vou fazer meu pé ficar doente.
É porque você já tem uma predisposição daquele pé ficar doente, e quando a tua imunidade cai, você acaba adoentando. Realmente fica, né? Então, assim, o conversar com o outro, a comunicação, é terapêutica. É importante que a gente tenha essa percepção de que, assim, eu não sou obrigado a conversar com um amigo meu, eu não vou ser obrigado a conversar com o Jadir. Mas eu preciso entender, eu tenho que entender que eu conversar com ele vai fazer parte da minha saúde mental e, portanto, também da minha saúde física. Da saúde, da felicidade, no geral, na qualidade de vida, a sociabilizar, se sociabilizar é importante demais. Muito. Né? Porque sabe que esse é um dos fatores que nos faz feliz. Né? Sim. A pessoa que se sociabiliza, ela tem menos doença, né? Tem menos problemas mentais, físicos, Sim. Né? Tudo se encaixa melhor. Sim, né? A gente até brinca, né? Assim, acho que todo mundo aqui que está assistindo já brincou dessa forma, que fala assim, eu não quero pessoas com problemas porque elas não enchem o saco, né? Não vão encher a gente. É um pouco disso, assim, quando você está bem, você acaba ajudando o outro, e aí ajudando o outro você não vai atrapalhar o outro. Agora, quando você não está bem, aí você acaba se pendurando no outro, né, que a gente chama dos vampiros emocionais. Você acaba sugando a energia do outro, e aí essa energia que você está roubando do outro, uma hora também faz mal para ele. Vai fazer mal para você, claro, porque essa energia vai acabar, e vai fazer mal para os dois. Então, a conversa, ela de certa forma acaba gerando um campo, né, de imunidade. Por incrível que pareça, falar é muito importante, porque no cérebro, quando você fala, é interessante, né? Quando eu estou falando, eu estou ativando determinadas áreas do meu cérebro que eu não ativo quando eu estou só ouvindo. Então, quando eu estou conversando com você, eu estou acionando determinadas áreas do meu cérebro que são importantes, inclusive do ponto de vista de cognição, de interpretação das palavras. Só que quando eu coloco para fora, eu estou mexendo também com o meu sistema límbico. É o que a gente fala de desabafar. Né? Eu estou falando, não importa o quê, pode ser qualquer coisa, mas quando eu estou falando com alguém, que eu estou desabafando com alguém, que a gente usa esse termo, a gente, de certa forma, está lavando a alma, a gente está passando uma energia, né, fazendo circular, a gente chama de sinapses, né, fazendo as sinapses acontecerem numa área que é muito importante para o nosso cérebro, que é o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Então, assim, o falar não é simplesmente para você poder ter uma boa carreira. Eu vou falar e aí eu vou ser líder do meu grupo. O falar significa você estar bem emocionalmente e aí, portanto, bem fisicamente, e aí você está preparado para poder evoluir profissionalmente e, claro, também espiritualmente, também pessoalmente. De forma geral, né? Sim. Aí eu quero voltar para o campo da tecnologia, porque a gente fala muito das redes sociais, como você citou, WhatsApp, Facebook. Porém, para quem sabe trabalhar, isso é um grande benefício, porque eu vejo muitas pessoas, ou isso aconteceu comigo, de reencontrar amigos antigos, pessoas que eu gostaria de achar novamente. Sim. Isso possibilitou um contato e esse contato, um encontro. E aí entra o tete-a-tete. Sim. Então, hoje tem muita gente se encontrando pelo meu grupo de formatura, então forma um grupo no WhatsApp, aí eles se conversam e marcam um encontro, né? Então, a partir do momento que você marca esse encontro, você está usando muito bem a ferramenta, né? Sim, aí eu vou mais além, assim, a ferramenta é importante para isso e relembrar essas pessoas e resgatar as conversas com essas pessoas é muito importante, porque aí, de novo, eu não estou querendo ser técnico, não estou querendo ser técnico, mas atua em outra área do cérebro que é a área de memórias. Então, assim, quando eu encontro um parente antigo ou quando eu encontro um amigo antigo, o que vai acontecer? Eu vou falar para esse amigo assim, você lembra quando a gente fez tal coisa? Você lembra da professora tal? E por incrível que pareça, isso está me ajudando, no momento que eu resgato essas memórias, eu estou ajudando a acionar uma área do cérebro que também é muito importante, que é relacionada à memória. E é engraçado, tocando nesse ponto, é um ponto que é da sua área, aí eu desconheço, mas... Ari, é engraçado que às vezes tem coisas que ficam mortas dentro do cérebro e precisa de alguém tocar alguma coisa ou um fato acontecer e você consegue buscar daquela gavetinha onde estava aquela sua memória. É incrível isso. Sim. Se não fosse fato, se não fosse alguém falar, acho que jamais você lembraria daquilo. Sim. Né? E aí é aquela coisa de você conversar, de você falar. Veja, você citou alguns dos profissionais, são colegas nossos, né, e amigos, pessoas maravilhosas que fazem isso, inclusive em consultório, né, ou em treinamentos, em experiências. Quando você pega um profissional, por exemplo, que no consultório ele vai trabalhar com hipnose ericksoniana, por exemplo, só para citar um exemplo de uma técnica, e aí vai fazer uma regressão,
Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está usando uma técnica, ele vai estimular através de uma respiração, algo bem específico, para que você acione determinadas memórias que no teu dia a dia não vão acontecer, porque a tua área racional está bloqueando aquilo. É como se eu falasse assim, poxa, eu vou lembrar da primeira vez que eu andei de bicicleta. Aí eu não lembro, porque eu estou pensando em tantas coisas. Aí no momento que eu vou relaxar, no momento do consultório, e aí, sob hipnose, né, através de uma técnica, a gente consegue resgatar aquelas memórias. E aí eu pergunto, será que se eu estiver conversando com um amigo, que eu era um amigo de infância, e aí a gente começar a lembrar de quando a gente andava de bicicleta, naquele momento também não é uma regressão? Também não está, de certa forma, ativando aquelas áreas? Porque eu não lembrava, mas ele começa a lembrar e aí ele me estimulou a lembrar. Então, também é importante. Então, assim, o voltar aos amigos, né, o recuperar essas memórias é importante porque eu gosto de pensar assim, a gente tem que expandir a nossa mente, fazer com que o cérebro possa atuar de forma geral, né? É isso. Ok. Me parece que nós estamos com o resultado do Guarujá, Ari. Isso. Vamos ter interromper um pouquinho, né? Isso. Nós vamos ter aqui a presença do Gustavo. A gente vai dar um... Vai dar um parecer? Então vamos lá, rapidamente. Quem é que vai falar? Boa noite, Adir. Boa noite, Ari. Boa noite, então, o microfone. Vamos lá, por favor. Ver se está ligado. Vai ser de primeira mão. Em primeira mão nós vamos estar... Não sei se o microfone está ligado, mas para dar o resultado aqui em primeira mão, Walter Suman é o novo prefeito de Guarujá. Com 100% dos votos apurados, ele conquistou 50%. Não está ligado o microfone. Não está ligado o microfone. Não está ligado. Não está ligado o microfone. O Walter Suman é o novo prefeito do Guarujá com 50,84% dos votos válidos. Ele conquistou, a apuração foi tensa, com uma diferença de votos entre os dois candidatos sempre muito pequena. Mas Suman manteve a liderança durante todo o processo, contrariando as pesquisas recentes. A Haifa ficou com 49,16%. Então, confirmando, Walter Suman, candidato do PSB, é o novo prefeito eleito do Guarujá. Ok, Gustavo, muito obrigado. Aí, né? Em primeira mão. O aqui, bom né? de fazer... Primeira mão no Fronteira de Ciência. Obrigado mesmo, viu? Obrigadão. Parabéns ao Dr. Walter Suman, né, que esteve aqui no debate, tanto no primeiro turno como no segundo turno, né? A Santa Cecília teve a possibilidade de realizar, né, com exclusividade, né, ao vivo, fez os primeiros debates, né, e onde os dois candidatos tiveram oportunidade agora no segundo turno de colocar Guarujá, as suas propostas, discutir tirando os Guarujá. ataques, né? Sempre tem, né? Sempre tem, sempre né? tem. Politicamente. Agora, é importante destacar, né? Assim, às vezes a gente fala, o próprio programa Fronteiras da Ciência, a gente estava conversando antes, né, nos bastidores, né, da grande audiência que tem o teu programa, destacar o papel da Santa Cecília, né, do Sistema Santa Cecília de Comunicação, que fez um trabalho maravilhoso, né? A gente destaca cobertura, isso. Né? A cobertura nas eleições, a gente fez debates em todas as cidades aqui da região, né? Então, assim, de Mongaguá até Guarujá, passando por Cubatão, São Vicente, Santos, Praia Grande. Assim, isso foi importante para o eleitor poder decidir o seu voto, né? Entender a postura dos candidatos e, de certa forma, até, em alguns momentos, influenciar, né, os resultados. A gente viu aí algumas surpresas, né? Embora em São Vicente, por exemplo, o Pedro ganhou, foi bem sucedido, mas a gente teve um candidato que ficou em segundo lugar, que até então no debate ninguém conhecia, ele acabou se destacando no final, que foi o Caio. Então, assim, a Santa Cecília acabou dando um show, né, nas transmissões. E é legal pensar que é a emissora mais regional, a gente costuma falar, né? A Santa Cecília TV é a emissora mais regional que a gente tem aqui na região, justamente porque a gente não está transmitindo programas de rede, né? Nós somos uma geradora e a gente está aqui com Fronteiras ao vivo e possibilita de nosso editor-chefe, coordenador de jornalismo, entrar aqui, né, no meio do programa ao vivo para dar notícia em primeira mão. Isso só acontece no ao vivo, né, Só Ari? acontece no ao vivo. E o trabalho que vocês fazem aqui é maravilhoso, viu, Ari? Sim. Parabéns mesmo. Sim. Tanto a sua entrada quanto a do Gustavo foram fundamentais aqui para a Santa Cecília TV, viu? Sabemos disso. Só dos telespectadores aqui, parabenizando o programa de hoje com você, viu, Ari? O Paula Souza, de Mongaguá, Janaína, de Aquino Lima, do Embaré de Santos, Luiz Raimundo, de Lima, também, do Embaré, ligou para agradecer aqui o programa, dizendo que está muito bom com o convidado, e o Luiz Alberto Bonato, do bairro Aparecida, também, tá bom? Todos elogiando bastante. Eu vou dar 4 comunicados para essa semana, que é para a gente agitar, para você se sociabilizar, conhecer novas pessoas, participar de eventos. Isso é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Então, na agenda tem 4 recadinhos. Preste atenção. Vou começar com o da Rap Science, já no novo endereço. Culto aos antepassados, cerimônia para expressar a gratidão e amor aos entes queridos e preces especiais.
vai ser agora no dia 2 de novembro, finados, quarta-feira, das 14 às 15h30. Vai ter a exibição do filme japonês Estou Bem, Meu Anjo Guardião, que vai ser no dia 5 de novembro, sábado, sessões às 14 e outra às 17 horas. Meditação para serenar o coração vai ter no dia 6 de novembro, domingo, das 11 ao meio-dia. O local vai ser na Praia do Imbaré, próximo à Igreja Santo Antônio. Imagino que se o tempo estiver bom, né? A palestra e meditação Sinta o Milagre vai ser no dia 6 de novembro também, domingo, próximo domingo, né? Das 17 às 18h30, no novo endereço do Templo da Rap Science, que é na rua Júlio Conceição 94, pertinho do começo da Ana Costa, tá bom? Telefone 3219-4600. Instituto Vidas, a regressão terapêutica levada a sério. O Instituto Vidas trouxe para Santos a psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica, um tratamento realmente muito eficaz em se tratando de saúde mental, fobias, dependências químicas ou não, bloqueios, traumas, medos, pânico e etc. O tratamento é para pessoas de 2 a 75 anos. Os atendimentos são feitos por profissionais especializados. O Instituto Vidas é o único habilitado em Santos a ministrar cursos para a formação técnica de terapeuta reencarnacionista. Tem também outros atendimentos, como acupuntura, eletroacupuntura, fitoacupuntura, cromoacupuntura, florais e fitoterapia. Anote o endereço: Avenida Pedro Lessa, 1443, Sala 12. E o telefone 99777-7677. Terceiro comunicado é da Escola Recanto de Saberes, que comunica o curso de Defesa Energética e Espiritual de Fabiana Carvalho. Curso universalista para todas as pessoas, independente de religião. Estude os processos de entrada de energias negativas e bloqueios energéticos que atrapalham nossas vidas em todos os sentidos. Processos internos como autoobsessão, cargas negativas, espíritos desequilibrados, obsessores, chips e implantes, criaturas e parasitas e muito mais. Aprenda técnicas simples, mas poderosas e efetivas para se proteger e proteger também a sua casa e sua família, tais como ativação de pedras, velas, ervas e muitas outras receitas. O curso é dividido em 3 módulos, em 3 sábados, dia 12, 19 e 26 de novembro, das 13 às 16 horas. Inscrições abertas no telefone 3025 2454 ou no WhatsApp 98 840 48 88. O local é a Avenida Bernardino de Campos, 127, sobre a loja em Santos. E o último comunicado vem da terapeuta holística Eliane de Queiroz, que ministrará os seguintes cursos em novembro e dezembro. Tome nota, hein? 19 de novembro, curso de Reiki Usui Tibetano, nível 2. 26 e 27 de novembro, curso de Karuna Reiki, praticante 1 e 2. 3 e 4 de dezembro vai ter o curso de mesa radiônica Melquisedeque. E no dia 10 de dezembro, o curso de Reiki Usui Tibetano, nível 3. Atendimentos também com a mesa radiônica Melquisedeque, com hora marcada em seu consultório. É só ligar no 99 172 9798. Deixa seu recado com o nome e telefone que a Eliane de Queiroz retornará a sua ligação. O consultório fica na rua Delfino Stockler de Lima, 81A, Marapé, em Santos. Se você perdeu qualquer informação da agenda do Fronteiras, não se preocupe. É só acessar o site fronteirasdaciencia.com.br, clique em Agenda da Semana, ok? Voltamos já com a Ari Brito, é rapidinho. Eu estava aqui em off conversando com o professor Ari Brito, falando que a Santa Cecília, mais uma vez, deu em primeira mão a notícia do resultado do Guarujá. Fomos os primeiros a dar esse resultado, né? Aqui no Fronteiras da Ciência, na Santa Cecília TV. Bacana isso, né? Olha, Loja Merlin conta com muitos livros da linha esotérica e religiosa. Lá você encontra também roupas ciganas, grande variedade de pedras, imagens celtas, de Afrodite, de Zeus e etc. A Loja Merlin é também a maior loja de incensos da Baixada Santista, sem contar a grande variedade de velas de Massala. Loja Merlin, tudo em produtos esotéricos e religiosos com o melhor
preço da religião. Procure o André, que ele vai te orientar sempre a você fazer uma compra mais adequada para o seu bolso, tá bom? Então anote o endereço, Rua Pereira Barreto, número 12, Gonzaga, Santos. Ok, vamos lá. Custódio Fernandes, do Boqueirão de Santos, fala assim: a comunicação é muito importante, porque até uma vírgula faz a diferença. Quando nós nos comunicamos com a espiritualidade, ela consegue ler os nossos pensamentos ou apenas escuta os nossos pensamentos? É uma pergunta voltada a você, Ari. Muito boa essa pergunta. Tem um pouco a ver se a gente tiver a professora Conceição aqui da Unisanta estiver assistindo, que ela sempre assiste o teu programa. Tive a oportunidade essa semana de dar uma palestra para educadores no ProLer, falando sobre a leitura e a conscientização e a espiritualidade. E assim, quando você lê, e aí você está pronunciando as palavras, as pessoas estão entendendo, está lá o teu cérebro raciocinando em cima das palavras que você fala. Só que, ao mesmo tempo que você lê, nas pausas, quando você dá uma pausa, quando você olha para o olhar da pessoa, naquele momento, não é a palavra que está se comunicando, aí é a sua espiritualidade que está se comunicando, é a sua essência que está se comunicando. Então, assim, quando a gente fala, olha, você não vai ler para uma criança, você vai ler com alma para uma criança, significa que você não está só passando um texto de uma doutora Lúcia Teixeira ou de um Machado de Assis. Na verdade, quando você está lendo para alguém, você está passando também a essência daquela leitura, o significado do que aquilo transmite para você e para aquela pessoa. Então, muito mais do que ter uma boa comunicação apenas, de saber ler e saber pronunciar bem as palavras, também tem a ver o sentido do brilho dos olhos, de gostar do que faz e passar isso para as pessoas. Porque aí as pessoas começam a gostar da leitura, não porque você leu para elas, mas porque elas perceberam como a leitura faz diferença para a sua vida. Perfeito. É isso. Essa é a espiritualidade que envolve essa questão da leitura e da comunicação. Olha, muitos depoimentos bacanas aqui dos telespectadores. O Pedro Carvalho, do Bairro Aparecido, diz que um abraço, assisto todos os domingos o Fronteiras. Obrigado pela audiência. Alice Iracema Moraes, do Embaré de Santos, um abraço. Parabéns pelo programa, que está magnífico. Ela diz assim, Alice, olha, não estava me sentindo muito bem, mas ao assistir o programa estou bem melhor, tá vendo? As suas palavras, Ari, que bacana, né? E a Ronange Carvalho de Lucas, do Campo Grande, ela fala, olha, parabéns pela apresentação e por todo o seu trabalho, viu? Obrigado. Então, muitas pessoas elogiando. A Ronange, a gente chama ela de Dindinha, porque ela é uma pessoa especial também. E ela também tem muito aflorado essa sua espiritualidade, essa sua essência, e tem ajudado muito mais pessoas do que ela imagina. E isso que é legal também, os seus telespectadores, eles assistem o seu programa não só pela informação que o seu programa transmite, mas também porque eles se identificam com o que o seu programa transmite. Então, eles, de certa forma, conseguem identificar a sua missão, quando você colocou esse programa no ar, não era simplesmente para trazer essas fronteiras, mas era também para, de certa forma, as pessoas entenderem que elas poderiam colocar as fronteiras delas para as outras pessoas. Colocar em prática, né? É como se fosse a nossa missão de vida. Então, cada um que assiste o teu programa e se identifica e sai daqui mais fortalecido quando assiste o teu programa, ou quando a gente participa do teu programa, de certa forma é maravilhoso, porque todas nós, né? Eu que estou aqui, o outro que está lá assistindo, né, eles saem fortalecidos. Esse é importante, esse feedback. Mas sabe qual é o segredo? Você. É trazer pessoas como você, Ari. Esse obrigado. é o segredo. Obrigado. Nós estamos, viu, Ari, nós estamos chamando para um boletim da Santa Cecília TV, da cobertura das eleições. Então, vou chamar agora, mais uma vez. Vamos lá. E o Guarujá já tem novo prefeito. Em votação apertada, Walter Silvano, do PSD, ganhou de Raifa Mate, do PPS, por 50,84% dos votos. Foram 79.702 pessoas que votaram no novo prefeito contra 77.056 votos da outra candidata. A qualquer momento, o novo prefeito deve chegar aqui no comitê dele, na Avenida 15, onde é esperado uma grande festa por todos os companheiros do partido e eleitores. Nós voltamos então a qualquer momento com novas informações. É a Santa Cecília TV na cobertura das eleições 2016. Parabéns à Santa Cecília TV por essa cobertura maravilhosa das eleições, primeiro e segundo turno, que já não é de agora, já é de muito tempo, né? Sim. E é um trabalho muito bonito que parte do Dr. Marcelo Teixeira, né? Muito, de toda a família, né? Inclusive, o Dr. Marcelo mandou agora há pouco uma mensagem também pelo WhatsApp, aqui nos bastidores, comunicando, porque ele viu a entrada do Gustavo, né? E fica, né, parabenizando, né, não só o programa, mas a toda a TV por ter
dado essa notícia em primeira mão. Legal. Né? O Dr. Walter, como a Bianca falou, ficou com 50,84% dos votos, o que, de certa forma, acabou contrariando um pouco as pesquisas, né? Mas, de certa forma, acabou representando um pouquinho o que a gente sentia, né? De certa forma, esse embate, aí, essa disputa acirrada que seria a eleição do Guarujá. Perfeito. Vamos lá, vamos voltar aqui, né? Olha, estou com algumas perguntas interessantes, o tempo urge, está passando depressa demais com você aqui. Clênia Maria de Aquino Lima do Embaré pergunta, as palavras bem colocadas por um adulto têm a ver com a sua infância? Tem, mas não no sentido de bem colocadas, porque quando a gente fala palavras bem colocadas, a gente está falando assim de palavras colocadas com adequação e pertinência, porque uma coisa é o pronunciar bem as palavras. Pronunciar bem as palavras tem a ver com uma boa respiração. Olha, se eu pudesse dar um curso, eu acho que muitos dos especialistas aqui que são amigos do Jadir, que estão sempre aqui frequentando o programa, e eu sou um deles, assim, eu sou defensor de que as pessoas deveriam fazer um curso de respiração. Porque, assim, a gente respira muito errado. Eu também respiro errado, E a muito respiração errada faz com que a gente fique ansioso, tenha síndrome do pânico e também pronuncie errado as palavras. Mas eu acredito aqui que a colocação dela foi no sentido de bem colocada, no sentido de adequação e pertinência. E aí tem a ver com o processamento da sua fala, ou seja, da cognição, da interpretação que você dá para as tuas palavras, para as palavras que você coloca. E aí tem a ver, sim, com a sua educação. Quer dizer, se você cresceu, né, de certa forma sendo cobrado, de se colocar bem, e você foi, vamos assim, entendendo que uma palavra num determinado momento não era legal colocar. Ontem eu estava num treinamento, aí a menina entrou empolgada e soltou um palavrão, só que ela não sabia que eu estava na sala. E assim, no grupo deles, é comum ela chegar e falar, aí soltou um palavrão. Aí ela ficou toda envergonhada e saiu. Por que ela ficou envergonhada e saiu? Ela fala palavrão, ela falou ali, ela falaria naturalmente, mas porque para a cultura dela, para a educação dela, naquele momento, para um desconhecido, não seria interessante uma mulher falar palavrão. Então, tem a ver com essa questão da adequação. Não só mulher, como homem também, né? E pertinência, claro. É porque, às vezes, a gente aprendeu daquele jeito. Por outro lado, se a pessoa não aprendeu, aí ela vai fazer determinadas colocações. É o caso do feedback. Eu acho que o feedback é o melhor exemplo para completar essa pergunta dela, não querendo me alongar. Mas, assim, em determinados momentos, você sabe que uma pessoa cometeu um erro. E aí você tem duas opções. Ou você vai falar para essa pessoa que ela cometeu um erro, ou deixar passar. E aí, no deixar passar, talvez você continue amigo dessa pessoa por algum tempo, até ela descobrir que você sabia que ela tinha errado e você vai cobrar ela no futuro sobre isso. Eu queria ver se dá tempo de fazer duas perguntas. Eu vou te pedir agora que seja conciso, exatamente para que a gente possa... Porque tem perguntas interessantes ali. Não, é porque tem perguntas interessantes. Ok. A Simone Alves França, do Parque São Vicente, a Simone pergunta assim... Professor Ari, tenho um filho de quase 1 ano e gostaria de saber quais os estímulos e de que forma eu posso treiná-lo a desenvolvê-lo para auxiliá-lo futuramente na comunicação. Perfeito. Primeiro, ler e ler. Depois, ler e fazer ele ler. Assim, e aí, como que você faz para uma criança que ainda não está assim, não está alfabetizada, acostumada com as palavras? Que não está alfabetizada. É ela pegar pela audição. Por incrível que pareça, muitos músicos aprenderam a tocar instrumentos pelo ouvido. Assim. É aquele músico que aprendeu a tocar de ouvido. A gente aprende muitas palavras de ouvido. A criança aprende idioma. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que foi morar na Alemanha e o filho dele voltou depois de 2 anos falando super bem alemão e ele não estudou numa escola regular da Alemanha. Mas porque ele ouvia muito alemão, ele agora fala alemão. Então, o ouvir do adulto ler é importante, mas também reproduzir. Então, se você tiver como falar assim, por exemplo, a minha irmã costuma brincar com os afilhados, banana. Aí a criança, vamos lá, banana, banana. E aí a criança começa a reproduzir, aí começa a trabalhar a área motora, e aí você tem um desenvolvimento muito mais rápido adequado no momento que começar a alfabetização. E você tocou num ponto bom, que ler é fundamental para que você tenha um bom vocabulário e, evidentemente, para desenvolver melhor a fala e a comunicação. Leitura é tudo, né? Sim. Nós temos um trabalho muito bonito da Conceição aqui, que você tocou, do Proler, do meu amigo Isaú, que também está lá nesse grupo, né? Então, é um trabalho muito bonito do Proler. Então, estimular. No caso de um nenê de 1 ano, tem livros só de imagens, né, que é fofinho, que tem uma série de coisas que já estimulam o amor ao livro, desde pequeno, né? Sim. O Reginaldo Assunção Alvarez, do Jardim Independência São Vicente, pergunta, como proceder quando uma comunicação é divergente entre parentes e círculo social? Como se fosse um choque de gerações, por meio de um grande desentendimento, por meio de informações que não se combinam. Assim, eu até entendo, é uma colocação bastante complexa. Normalmente acontece porque existe um fator emocional, assim, um valor emocional
que se coloca nessas comunicações que não há necessidade. Por exemplo, eu estou conversando com um amigo, eu não preciso ser superior a ele. Eu, por exemplo, tenho um monte de pós-graduações, tenho especializações, e aí, assim, quando eu estou conversando com um aluno de primeiro ano de faculdade, eu tenho que conversar na linguagem dele. Então, assim, coloque uma questão. Se você está conversando com alguém no seu grupo e você, por acaso, é mais inteligente ou se considera mais inteligente do que o outro, reduza, né, diminua o seu nível para o nível daquela pessoa que você vai estar sendo inteligente. Se você está querendo que o cara que não tem um entendimento, não tem uma compreensão, você queira que ele entenda, que ele compreenda, no mínimo você está sendo, né, burro, né, disso não acontecer. Ari, vamos fazer um convite, só em nome, eu vou aproveitar aqui a Jucimara Cardoso do Bom Retiro, que está parabenizando com você aqui, o tema está ótimo, muita gente aprendendo com o que você está falando, viu, Ari? Então, desculpa, não dá para fazer pergunta de todo mundo, né? O tempo é curto, a pessoa fala, puxa, já não consigo ligar. Quando eu consigo ligar, você não faz a pergunta? Desculpa, lamento, né? Não dá, eu faço mais ou menos aqui um filtro rápido, uma seleção rápida, mas todo mundo vai para a urninha do sorteio, tá? Tá todo mundo aqui na urninha do sorteio. E eu gostaria então de convidar as pessoas, mais uma vez, para a palestra que o professor Ari vai dar aqui na Universidade de Santa Cecília. É uma oportunidade do projeto Dividido para Somar, do professor Alexandre Sobrino, que faz isso muito bem. A universidade empresta um auditório, né, climatizado, confortável, maravilhoso. É a doação de muita gente, do palestrante, que no caso agora é o professor Ari, que vai despender o seu conhecimento aqui para as pessoas, né? Quem vem assistir a palestra vai ganhar muito com a palestra do Ari, que é o tema de hoje, com mais tempo, com mais calma, com técnicas inclusive. E você vai ajudar também uma entidade carente aqui de Santos, trazendo 2 quilos de alimento. Tem que trazer 2 quilos de alimento, que o intuito é ajudar, o intuito é colaborar, tá bom? 2 quilos de alimento não perecível. Então vai ser que dia? Vamos repetir o dia para você não esquecer. Vai ser no dia 8 de novembro, 8, que é uma terça-feira, às 19 horas, dentro da Universidade de Santa Cecília. É bloco E, quarto andar, não vamos aguardar isso. É só em qualquer lugar que você entrar, tem várias entradas à universidade, vão te dizer que é no bloco E, tá bom? Vão te indicar o caminho dentro da universidade. Combinado? Então, minha esposa disse que já vem, que ela também adora o assunto, né? Como muita gente já sei que vem. O auditório é grande, não tem problema de espaço. Ah, será que vai caber? Cabe. O auditório da universidade é bem grande, tá bom? Ari, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Eu vou pedir encarecidamente que você segure a urna. Claro. Dá uma embaralhada, embaralha, mexe. São 6 papeizinhos. Enquanto você vai escolhendo 6 papeizinhos, rapidamente eu vou dizer do tema da semana que vem, que é com um jovem de Santos, que saiu de Santos já há algum tempo atrás, Bruno Eiroz, né? Ele partiu para vivenciar experiências espirituais pelo mundo. Bruno é fantástico. Você conhece o Bruno Eiroz? Conhece? Claro. Ele vai ao nosso convidado. Perfeito. Falei com ele bastante online, inclusive nesses dias, que ele faz um projeto maravilhoso. Maravilhoso, né? Muito bom. É um desprendimento inacreditável que o Bruno faz. Ele vai trazer o seu testemunho dessa experiência espiritual pelo mundo, que ele esteve aí viajando para vários lugares, né? Esquecendo o mundo material, vivenciando esse mundo, ele vai trazer essa luz aqui para a gente. Então, no próximo domingo, o tema é Jornada em Busca da Iluminação, que eu admiro muito. Ari, deixa um pouquinho longe de mim isso, por favor. Obrigado, Ari. Vamos lá, os sorteados de hoje, começando com Coisas do Brasil e a Livraria Católica Mãe Rainha, que oferece um porta-incenso em vitral. Sorteada é a Eliane Mary Pimentel da Encruzilhada de Santos. O Esmena de Jesus, que oferece o livro Meu Pequeno Evangelho. Sorteado é o Luiz Raimundo de Lima, do Embaré. Quem mais? A Livraria Pingo de Luz, que oferece o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Sorteado é o Luiz Alberto Bonato Izar, do bairro Aparecida de Santos. O Racionalismo Cristão, que oferece o livro A Felicidade Existe, mais um CD de limpeza psíquica, sorteado é a Priscila Moraes, do bairro do Embaré de Santos. Marcelo de Lima Lesso, o delegado que escreveu o livro Evangelho Perdido, a História Perdida, Evangelho Perdido, a História Oculta de Jesus, sorteada foi Clênia Maria de Aquino Lima. E quem mais? A Rap Science, que oferece o livro A Essência de Buda, que é um grande livro, sorteada Maria Aparecida Rezende, do Centro de São Vicente, que
está dando os parabéns pela sua presença aqui. Ari, muito obrigado pela sua participação no Fronteiras da Ciência. Eu que agradeço. Espero que você retorne mais vezes para que a gente possa até pegar um tema mais específico ainda e a gente conversar nesse bate-papo delicioso. Obrigado, viu? Não, obrigado pela oportunidade. Tá bom. E todo mundo convidado para o dia 8, 19 horas aqui na Universidade, a palestra do professor Ari. Fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade para todos.